a liderança, eu tenho que ser um líder inspirador. Como é que eu vou inspirar se eu não passo a minha mensagem? Se eu não me posiciono? Se o seu objetivo é ser um líder inspirador, é ser lembrado, então você precisa gerar conexão com as pessoas. Começando mais um Falas que Conectam, o segundo da série Potencialize a sua comunicação, o seu posicionamento, saia da sombra ao protagonismo. É um convite para a Masterclass que vai acontecer no final de março, em que a gente vai falar de estratégias de comunicação para você ter uma voz autêntica, uma comunicação que conecta, que engaja e que gera maior autoridade, rentabilidade e resultado. E hoje, nesse segundo episódio do Falas que Conectam Comunicação e Posicionamento, a gente vai falar de estratégias para você usar a comunicação como a sua maior aliada. A primeira estratégia, eu acho que uma das principais ferramentas de comunicação que a gente tem e que a gente deve fazer uso cada vez maior é a escuta ativa. Muita gente acha, ele é extrovertido, ele é um ótimo comunicador. Nem sempre. As pessoas que escutam, que observam mais, são melhores comunicadores, você sabia? Porque escutar é também uma arte. Quanto mais você escuta, mais você capta a essência e a necessidade do outro. Então, entre as ferramentas de comunicação, a escuta, ela é essencial. Se você não presta atenção no outro, mas de forma realmente genuína, não é assim, o outro está falando e você está pensando na lista de supermercado, você está pensando na próxima reunião que você vai fazer. Se você escuta o outro de forma genuína, eu te garanto, o resultado que você tem da sua comunicação é bem maior. Você consegue ser muito mais assertivo nas suas respostas e também nas suas perguntas, que é uma outra ferramenta de comunicação fundamental. Mas continuando aqui a questão da escuta ativa. Tem um estudo que diz que a gente deve escutar 70% e falar 30%. Ou seja, a gente tem que escutar muito mais do que a gente fala. Essa é a regra ouro da comunicação. Quando eu consigo escutar mais e observar mais, o outro me dá todos os elementos para eu conduzi-lo a uma decisão. E é o segundo passo, a segunda ferramenta que é fundamental que a gente perceba. Muita gente fala, a comunicação tem que ser persuasiva se você quer vender mais. A comunicação persuasiva em si é quando você consegue conduzir o outro àquele objetivo que você quer. A sua comunicação, ela tem que ter sempre um objetivo. O que eu quero com essa informação? O que eu quero com essa mensagem? Pensa nisso. Tá, percebi. De que forma eu vou passar essa mensagem? Como é essa pessoa que eu estou passando essa mensagem? Eu sei qual é o perfil comunicador dela? Ela é uma pessoa mais analítica? Ela é uma pessoa mais expressiva? Ela é uma pessoa mais controladora? Todos esses perfis comunicadores, você gera conexão de formas diferentes. Então, a gente vou colocar aqui na tela para vocês os perfis comunicadores quais são. Os perfis comunicadores são, você pode ser uma pessoa mais controladora, aquela que quer ter o comando de tudo. Você pode ser uma pessoa mais expressiva, aquela, né, que gosta de contar história, dominar o ambiente. Você pode ser uma pessoa mais analítica, então você é mais observador. Você precisa de uma planilhinha ali para você ser convencido. Você pode ser uma pessoa mais amigável, sabe, aquela mais easygoing, do jeito que for tá bom. Ou você pode ser até um comunicador flex, que transitem entre alguns estilos comunicadores. Eu digo que com o passar do tempo e com a experiência, a gente vai pegando referências desses estilos comunicadores e vai virando um comunicador mais flex. Muitas vezes o controlador com nuances de expressivo, o controlador com nuances de analítico, ou o amigável, expressivo, vai fazendo uma mescla por aí, mas no fundo, a gente tem um perfil, né? Eu já fiz essa análise minha, eu falo que eu transito ali entre o controlador com o expressivo, mas em muitos momentos eu sou amigável.
O único que eu passo bem batido é o analítico, viu? Ah, uma planilhinha não faz parte do meu dia. Mas vou colocar aqui todos os estilos comunicadores para você e você faz essa autoanálise. E basta a gente conhecer o nosso perfil comunicador? Não. A gente também tem que identificar no outro a forma como ele comunica. Se eu quero gerar conexão, eu me preocupo primeiro com quem? Com o outro. Lembrando a nossa máxima da comunicação. Comunicação nunca é sobre a gente, comunicação é sempre sobre o outro, a entrega que eu posso fazer para o outro. E diante dessa entrega que eu posso fazer para o outro, eu determino a forma como eu vou passar a minha mensagem. Ah, então quer dizer, Fabi, que eu tenho que mudar a minha personalidade para gerar conexão? Mais uma vez, não. Por quê? Comunicação, o princípio maior da comunicação é autenticidade. Quanto mais autêntico você é, mais conexão, mais inspirador você vai ser. Então, pega ali os seus pontos fortes, abraça a sua autenticidade para você gerar a sua conexão. O que vai fazer a diferença nesse conectar com o outro, entender o perfil comunicador do outro? Se eu sei que o outro é analítico e eu vou para uma reunião com ele, e eu tenho interesse em fechar um negócio com ele, eu vou fazer a minha comunicação baseada em quê? Em dados. O analítico precisa de dados para ele chegar a uma conclusão. Então, eu tenho que fornecer, porque a comunicação é sobre o outro, a necessidade do outro. Então, eu vou levar esses dados, apesar de não fazer parte do meu perfil comunicador. Eu consigo fazer isso, eu consigo buscar mais informações e dados que convençam o outro. Eu percebo que ele é mais o perfil expressivo, gosta de estar sempre ali no centro das atenções. Eu chego no mesmo tom que ele? Não, eu deixo ele fazer todo o mise-en-scène, se posicionar, para daí eu colocar as minhas opiniões, as minhas ideias. A gente entender o outro, a necessidade do outro naquela conversa, para eu conseguir gerar conexão. Então, perceba qual é o seu perfil comunicador e perceba também de que forma você gera conexão com o outro. Falando ainda do controlador, quer dizer que você tem que baixar a cabeça? Não, de forma nenhuma. Principalmente se você é de controlador para controlador. Mas você tem que saber o tom certo da sua fala. Porque é uma linha muito tênue entre a assertividade e a agressividade. E é aí que muita gente falha. Então, percebe que você tem todas as ferramentas na sua mão para você conduzir essa conversa e você ter um resultado positivo. Mas se você passa do tom, você pode gerar um tom mais agressivo. Então, é isso que a gente não quer. De forma nenhuma. A gente nunca quer ser lembrado por ter uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva. A gente pode ser lembrado por ser assertivo, por ser prático, por ter uma comunicação clara, objetiva. Mas a gente tem que sempre estar atento ao outro, à necessidade do outro. Então, aquela pessoa que precisa mais de um acolhimento, eu tenho que ter um outro tom de comunicação. Então, eu tenho que perceber sempre qual é a necessidade do outro e naquele momento. Porque as pessoas têm momentos diferentes. Então, se eu vou lá falar com o meu chefe, um exemplo. Eu sei que ele tem 300 coisas para fazer. Eu sou uma pessoa que gosto de falar, explicar demais, não sei o quê. E ele já é uma pessoa mais objetiva e clara. Vai gerar conexão? Não. Ele, já vem essa chata aí de novo. Então, perceba o que você anda entregando. Como as pessoas andam te vendo. Então, faz essa pergunta ao seu entorno, por pessoas que trabalham com você, que você se relaciona, amigos, família. Como eu me comunico? Eu me comunico bem? Eu sou objetiva? Aí a pessoa fala, nem sempre, em situações assim, aí você passa a observar mais. Segundo exercício que vale a pena fazer para a gente reconhecer a forma como a gente comunica. Ouve o áudio que você manda. Dê um áudio de 1 minuto e meio. Dava para editar? As pessoas aceleraram o seu áudio? Dava para ser um áudio de 30 segundos? Sempre dá. Um exemplo aqui da reportagem para vocês. Sabe uma reportagem do Jornal Nacional? Ela tem, em média, 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio é passada toda a informação,
eles ouvem um personagem, né, uma pessoa que vai ser o fio condutor daquela história, um especialista que vai falar, então se é uma questão sobre fertilização, então vai ter uma mãe, vai ter um médico, e vai ter a passagem do repórter, e vai ter as falas do repórter também com aquelas imagens. Tudo isso em 1 minuto e meio, e você já absorveu toda a informação que o repórter queria passar. Você acha que você não consegue fazer esse exercício de passar sua mensagem em menos tempo? Exercite. É um exercício diário a gente ser mais objetivo. A gente olhar para o outro realmente com generosidade, respeitando o outro. E como é que eu respeito o outro? Respeitando o principal ativo que a gente tem hoje, que é o nosso tempo. Se eu respeito o tempo do outro, eu mostro para ele que eu me importo. Eu demonstro que realmente o tempo dele é valioso e eu estou respeitando. Então, faça esse exercício. O primeiro é reconhecer qual é o seu perfil comunicador. Segundo exercício que você vai fazer é como as pessoas te enxergam. Como é que anda a sua comunicação na visão dos outros? E terceiro é se ouvir. Se ouvir é um exercício fundamental. Eu comecei o episódio de hoje falando justamente da importância da escuta ativa. A gente não tem que escutar só o outro, a gente também tem que se escutar. Entender quais são as nossas necessidades. O que a gente precisa realmente? Qual a mensagem que eu quero passar? Qual a transformação que eu quero gerar na vida dos outros? Quando eu entendo toda essa trilha, essa jornada que eu quero sair do A para o B, o que eu quero entregar, fica muito mais fácil a minha comunicação. Ela é muito mais leve, ela passa a fazer parte do meu dia a dia. Então, perceba aí nas nuances a forma como você anda comunicando. A gente vai falar de linguagem corporal, do olho no olho, são ferramentas que são fundamentais para a gente gerar conexão. Se eu vou falar com uma pessoa e eu não faço um olho no olho, como é que eu quero gerar conexão? Se eu fico olhando para o lado, se eu pego o celular e então, não é isso aí. Sabe, quando você vai falar com uma pessoa e ela fica fixa no celular, não dá para gerar conexão. Não existe conexão sem olho no olho. O olho no olho, ele é fundamental. Outra ferramenta de conexão, você chegou num ambiente, sorria. Não precisa ser aquele sorriso, aquela gargalhada, mas o sorriso abre portas. Quem nunca ouviu isso? Já é cientificamente comprovado que as pessoas têm muito mais conexão com aquelas pessoas que sorriem, que são leves. Leva essa leveza para o seu dia a dia. Seja aberto para o outro, para ouvir o outro, para entender a necessidade do outro. Quando eu uso todas essas ferramentas, eu estou construindo aí o quê? O meu perfil comunicador, as minhas estratégias de conexão, as minhas estratégias de posicionamento. Eu quero chegar à liderança, eu tenho que ser um líder inspirador. Como é que eu vou inspirar se eu não passo a minha mensagem? Se eu não me posiciono? Se o seu objetivo é ser um líder inspirador, é ser lembrado, então você precisa gerar conexão com as pessoas. As pessoas precisam ter sempre você como referência. Seja referência. Para você ser referência, você tem que ser autoridade. Você tem que demonstrar a sua autoridade, a sua credibilidade. Então, para isso, esse posicionamento é fundamental. A sua comunicação é fundamental. Essa presença digital, cada vez mais, ela se faz necessária. Então, pode ser através do LinkedIn, se você é do universo corporativo, se você é um profissional da saúde, um profissional liberal, você pode fazer uso do Instagram, aqui do YouTube. Tem diversas formas que você pode gerar conexão e utilizar essas ferramentas do digital para chegar num número maior de pessoas, para fazer esse exercício de comunicação, para ter esse feedback do outro também. Minha mensagem está chegando para o outro de forma clara? Lembra, é sempre uma construção. Eu vou sair do A para o B. Eu não vou começar do dia para a noite já impactando. Lembra como a Fabiana começou, né? Oi, Tavinha, eu tô aqui. Vai lá no meu Instagram e confere esse vídeo. Vou até deixar aqui um card com esse vídeo do meu início de carreira. Para você ver que a transformação ela é contínua.
ela é um processo e é necessária. E a gente só chega num patamar, numa comunicação de excelência com treino, tendo as ferramentas certas, conseguindo potencializar as nossas forças e também abraçando as nossas vulnerabilidades. Descobrindo realmente, o que eu não sou bem, e tudo bem não ser bom em tudo. Faz parte da vida, não somos perfeitos, ok? Brené Brown, eu adoro os livros dela, fica a dica também para vocês. Vale a pena ler Brené Brown, assistir o documentário dela na Netflix. Ela fala muito dessa questão, a coragem de ser imperfeito. A gente fica aí buscando esse perfeccionismo, a gente está se escondendo atrás desse perfeccionismo. Quando tiver assim, eu faço. Se eu conseguir assim, talvez. E aí a gente nunca faz, a gente nunca sai do A para o B, porque a gente está se escondendo atrás desse perfeccionismo. E é isso que não pode acontecer. A gente tem que ir com medo, mas vai com medo mesmo. Se exponha. A primeira vez pode ser que a voz seja mais embargada. Por quê? A gente está mandando que mensagem para o cérebro? Nossa, eu estou aqui, não estou na minha zona de conforto. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que aquilo vai ficando mais confortável. Quanto mais você se expõe, mais natural vai ficando. Mais confortável você vai ficando naquela situação. Então, perceba, você está fazendo esse exercício, você está fazendo esse movimento para a sua vida de crescimento, você quer realmente sair da sombra, sair dessa estagnação profissional, ser lembrado pelas suas potencialidades? Que exercício você está fazendo para gerar essa transformação na sua vida? O que você faz? Ou você quer ficar ali quentinho na zona de conforto? Ela é muito melhor, com certeza. Ela não te desafia, mas também aquilo que não te desafia não te transforma. E toda transformação a gente precisa passar pelo processo. É fundamental a gente entender que o processo vai ter altos e baixos, vai ter momentos que são mais dolorosos, mas tudo bem. Se eu estou ali focada no meu objetivo, onde eu quero chegar, essa jornada ela é muito mais satisfatória. Então, abraça as suas vulnerabilidades, olha para você com carinho, seja generoso, generosa ao olhar para você, a entender onde você quer chegar, aquilo que você realmente quer para a sua vida. Quando a gente abraça isso, fica muito mais fácil a gente conquistar os nossos objetivos. E aí a comunicação ela vem como ferramenta, ela vem como a nossa grande aliada. Então fica aí o convite para você fazer, tem exercício bastante no episódio de hoje, que é reconhecer o seu perfil comunicador, saber como as pessoas enxergam você, se ouvir o outro e abraçar a sua vulnerabilidade. Não queira ser perfeito, ninguém é. E o convite aqui também para a Masterclass. Tá o link aqui para você entrar no grupo VIP da Fabi. A Masterclass vai acontecer no final de março para a gente fazer uma super aula de comunicação e posicionamento para você levar a comunicação para sempre, como a grande aliada da sua vida. Então, não deixa de se inscrever para a Masterclass Vozes Autênticas da Sombra ao Protagonismo. Vamos colocar luz nessa vida e fazer da comunicação a sua maior aliada. Esse foi mais um Falas que Conectam. Então compartilha com todo mundo esse vídeo, todas aquelas pessoas que você acredita que também podem fazer da comunicação uma ferramenta para esse crescimento, não só profissional, porque eu acredito que ela serve muito para o nosso crescimento pessoal. Até o próximo Falas que Conectam.